Nossa leitura em continuidade, Evangelho, segundo João 14, verso 25. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Glória a Deus. Tenho-vos dito isso, verso 25, estando convosco. É a legítima profecia, né? Ou seja, é falar antes que aconteça. Né? E ele diz, tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador que ele prometeu na leitura anterior, né? Que ele ia voltar para os céus, né? Para o Pai, para Deus, de onde ele veio, mas não deixaria órfão, a gente leu na leitura anterior, porque ele iria, verso 16, né, desse mesmo capítulo, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E na tradução, Consolador está com C maiúsculo, porque é uma referência ao Espírito Santo. E enquanto Jesus esteve um período fisicamente na terra, né, o Verbo encarnado, o Consolador é diferente. A estadia, né, do Consolador. No verso 16, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então Jesus ficou um tempo na terra, mas o Espírito Santo fica com os que creem em Jesus para sempre. Quem é esse Consolador? O verso 17 diz, o Espírito, com E maiúsculo, né, da verdade, que o mundo não recebe, ou que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conheces. Jesus diz, mas vós o conheceis, porque ele mora convosco, habita, mora. Isso nos lembra e nos traz também a vontade de Deus. A gente não entende, porque Deus ama tanto os homens, mas dá para ver desde a criação no Gênesis, que Deus tem um amor pelo ser humano, apesar do ser humano não prestar, né? Porque abandona Deus também desde o Éden. Que Deus ordena, eles não fazem.
Mas quando Adão errou, Deus é quem veio procurar Adão, e não Adão procurou Deus. E quando Deus mandou criar o tabernáculo, está registrado no livro de Êxodo, o propósito do tabernáculo para que eu, disse Deus no livro de Êxodo, para que eu habite no meio deles. Para que Deus sempre quis estar entre os homens, é incrível. O propósito do tabernáculo é esse, para que eu habite, apesar de também os israelitas não terem conseguido fazer com que Deus ficasse muito tempo no meio deles. No Evangelho escrito por Mateus, está registrado, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí ele diz, aí estou eu no meio. No meio. Isso vai cada vez mais se aprofundando, porque aqui nós lemos, versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vós o conheceis porque habita convosco. Então, aquilo que Deus não conseguiu, Jesus passou um tempo no meio dos homens e agora o Espírito Santo mora com aqueles que o recebem. E como está escrito, não sabeis vós que sois o templo, uma tradução diz templo, outra diz a morada, o tabernáculo. Aquele princípio do tabernáculo no deserto cumpre-se hoje, quando se crê em Jesus de fato, de verdade, o Espírito Santo passa a morar dentro do ser humano. Isso é algo divino que está nas páginas sagradas e acontece aos que acreditam de fato e de verdade. Reforça novamente o verso 18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, como ele disse, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. E nessa linha, para não esquecer, quando a gente lê Apocalipse, quando é visto o tabernáculo lá, Deus mostra a Nova Jerusalém, o anjo diz para João, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo. Então, no final, Deus vai cumprir todo o desejo dele de morar com aqueles que acreditarem nele. Pois bem, e hoje, novamente, no final da leitura do capítulo 4, ou 14, nós estamos vendo Jesus reforçando, no verso 24, ele diz, quem não me ama não guarda as minhas palavras. O 23, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e quem não ama, não guarda. Versículo 23, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e olha aquilo que a gente está vendo, viremos para ele, o Pai e o Filho, e faremos nele morada. Então, essa vontade de Deus estar morando dentro do homem é algo que não dá para... Por quê? O homem é tão ruim. Mas Deus quer resgatar esse homem, Porque isso não é por mérito humano, como está escrito, não vem de vós, é dom de Deus. O homem que pensa que é por causa do que ele faz, Quando não se lê o texto, quando não se lê a palavra de Deus. E não se acredita, porque é interessante. Uma coisa é a gente até ler, ter conhecimento, mas daí a acreditar é outra conversa, É outra coisa. Então, ler e crer é o que a gente vem. Jesus falou muito aqui, crer, quem crê em mim, aquele que crê. A gente tem muito isso no livro de João, na narrativa de João. Pois bem,
O verso 23 é muito grande. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O propósito do tabernáculo, outra vez digo: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, o que Jesus falava não era dele, era de Deus, né? Falava as palavras de Deus. Tenho-vos dito estas coisas estando convosco. Aí, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Para concluir, interessante que o Espírito não faz adivinhar, ele lembrará as coisas que têm sido ditas. Ali Jesus estava falando do que ele tinha ensinado pessoalmente. E hoje, como a gente ouve as palavras de Jesus? Mediante a leitura da sua palavra. Se nós lermos a palavra, na hora da necessidade, o Espírito Santo fará lembrar, é o que a gente tem visto. Que Deus nos abençoe. Concluímos mais um capítulo. Já está se aproximando, né? Porque são 21. Amanhã a gente já começa, ou na próxima vez, o capítulo 15, com a permissão de Deus.